Olá, alunos, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Rafaela Pinheiro, a sua professora do componente de Educação Física. Convido vocês agora a fazer a leitura do objeto de conhecimento aqui comigo. Vamos lá? Aula 15, objeto de conhecimento, danças de salão. Detalhamento, forró, bolero, rumba, história da dança. Muito bem, então vocês já sabem aí que hoje a gente vai descobrir esse universo perfeito que a dança nos proporciona. Então vamos de aula. Na poesia da dança. E é com esse texto que eu vou iniciar esse momento, falando que dançar pode ser tão sagrado quanto orar. Disse alguém com profunda sabedoria. Tudo reside na intenção que nos move, no propósito que habita o nosso coração. Quando dançamos, não movimentamos apenas o corpo, exercitando os músculos. Expressamos também e principalmente a sensibilidade que nos vai na alma. Dançando, tornamos a vida mais leve e colorida, enchendo de graça e beleza a nossa jornada nesse mundo. Por alguns momentos esquecemos as dores, reencontrando a magia esquecida e perdida do viver. A natureza é um permanente espetáculo de dança. Dançam as borboletas em torno das flores, a Terra e os demais planetas dançam em torno do Sol. As árvores dançam com o vento, os passarinhos dançam no ar e os peixes bailam sem cessar. Dançam os rios cruzando os vales, e dança a chuva molhando a terra. Dançam as ideias na inspiração do escritor. Dançam as imagens na mente do pintor. Dançam as formas na criação do escultor. Dançam as notas na voz do cantor. Dançam as células em nosso corpo. Dançam os órgãos no compasso gerado nas batidas do coração. Dançam as sinapses sob a batuta desse formidável maestro, que é o cérebro. Não dance apenas para os outros, dance com os outros e consigo mesmo, harmonizando corpo e alma em cada movimento que fizer. Dançando, as tristezas, dores, tensões e ansiedades vão ficando para trás e no compasso de cada ritmo vamos ao encontro de alegrias que sempre se renovam. Dance quando estiver feliz e realizado. Dance pelo prazer de dançar em todas as estações e a cada estação que o seu corpo passar. E que o seu dançar seja uma oferenda de amor ao Criador que incessantemente promove o espetáculo da vida. Desafiador, misterioso, delicado, impactante e sagrado. Não apenas assista, viva e sinta esse espetáculo que nunca sai de cartaz. Dance hoje, dance sempre. E é com esse texto de César Braga Said que eu inicio a nossa aula. E aí, você gosta de dançar? O que é dança para você? Quais são os ritmos de dança que te chamam mais a atenção? Vamos ver agora a definição do que é dança, com a cartela agora na tela. A dança é essa arte de mexer o corpo através de uma cadência de movimentos e ritmos, criando uma harmonia própria. E não é somente através desses movimentos, através da música que você consegue dançar, mas através da sua expressividade, que independe do som que você está ouvindo, da música que você está ouvindo, através da dança você pode manifestar as suas emoções, expressando ali as suas alegrias, as suas tristezas, a sua melancolia, as suas vitórias, tudo através dessa expressividade que a dança te proporciona, ok? Então, dando continuidade nesse universo da dança, nós vamos ver na cartela aí seguida que a dança é uma das expressões artísticas mais antigas, considerada ali entre essas 7 artes elencadas pelos especialistas, como a segunda mais importante. Então, entre a música, a escultura, a pintura, por exemplo,
A dança, ela é considerada a segunda mais importante. E por que ela é considerada a segunda mais importante? Porque ela é considerada a mais completa, uma das mais completas das artes, porque ela vai envolver elementos artísticos, como a música, o teatro, a pintura, a escultura, e através disso tudo, dessa junção toda, ela vai ser capaz de exprimir tanto as mais simples quanto as mais fortes emoções, como eu já falei para vocês. No momento de tristeza, esses gestos eles vão ser transmitidos a quem está assistindo. No momento de alegria, de euforia, esses gestos eles também vão estar transmitindo essas emoções. E a dança, ela tem história, e é através dessa história que nós vamos conhecer a importância da dança no nosso universo. E a história da dança, ela vai começar justamente lá nos primórdios, lá com os homens das cavernas, há muitos e muitos anos atrás, com as danças primitivas, né? As danças primitivas, nessa época, ela tinha ali um caráter que foi registrado ali nessa arte rupestre, como vocês observam aqui na figura. Essa arte rupestre era justamente esses desenhos feitos em rochas, né, que se perpetuaram ao longo do tempo, que também nos traz essas informações do que acontecia naquela época. Então, as danças primitivas elas eram executadas pelos homens das cavernas e esses movimentos ficaram registrados ali através dessa arte rupestre, ok? Então, mais para frente, a gente vai vendo, né, que essa dança ela vai sendo registrada e evoluindo e ganhando um novo caráter, como vocês vão ver nas eras paleolítica e neolítica, que datam ali do ano de 9.000 a 8.000 anos antes de Cristo, como vocês vão ver aí, trazendo também esses registros através da arte rupestre. Tá? Então, nesse momento da história, a dança estava diretamente relacionada, ligada à sobrevivência. O que isso significa? Que nessa época, os homens que viviam ali, eles faziam esses ritos dançantes, como vocês observam aí na figura, né? Parece que eles estão ali dançando em círculo. Então, esses ritos, essas danças, esses movimentos que se caracterizavam nessa época, era justamente como serviço de amuleto, por exemplo, para que os eventos naturais, como chuvas, enchentes, ventanias, não acabassem atrapalhando a forma que eles tinham de se alimentar, né? Que é colhendo os frutos que davam nas árvores e caçando. Enfim, então, nessa época, tinha essa conotação justamente de servir de proteção para que esses eventos naturais não acabassem com o seu meio de sobrevivência. Andando um pouco mais na história, nós vamos entrar aqui no período neolítico, né, que data de 6.500 a.C. Nessa época que os rituais e as oferendas, elas já vinham em forma de dança com o objetivo de festejar a terra e o preparo para o plantio, de celebrar ali a colheita e também a fertilidade ali dos rebanhos. Então, logo lá no início, né, como vocês viram, essa dança ela tinha um caráter mais de proteção, né, contra a má sorte, e aqui nós já vemos essa questão do agradecimento, né, de oferendas por agradecer uma boa colheita ou a fertilidade ali dos rebanhos. Dando continuidade nessa história da dança, nós vamos entrar agora no período das danças milenares, como vocês vão observar aí na cartela. As danças milenares, elas são aquelas que ocorreram, que têm registros ali em civilizações da antiguidade, como a Índia, o Egito, a Grécia e Roma. Então, para esses povos, dançar, ele tinha essa característica de sagrado, de cultuar o sagrado. E o seu maior objetivo era justamente reverenciar essas divindades. Então, durante o período das danças milenares, né, era justamente para cultuar
tinha esse caráter sagrado a fim de cultuar essas divindades, esses deuses que essas civilizações cultuavam. E para iniciar esse contexto aqui, nós vamos lá para o Antigo Egito, que data ali de 5.000 anos antes de Cristo. Então, observem bem essa imagem, né, como é que se configura ali essa questão dos ritos sagrados daquela época. Então, nessa época, as danças no Egito tinham esse caráter sagrado e eram executadas em homenagem aos deuses. E os deuses mais cultuados nessa época eram a deusa Hathor, da dança e da música, e o deus Bes, que também era considerado ali o inventor da dança. E para esses dois deuses, né, Hathor e Bes, era atribuído um poder também sobre a fertilidade. Então, além de cultuá-los por conta da música e da dança, a fertilidade também estava ligado a esse culto. Dando continuidade na história, nós vamos sair do Egito e ir para a Índia, lá no ano 2000 a.C. Lá na Índia, os vários estilos de dança que existiam ali naquela época sempre estavam relacionados aos deuses ali daquela cultura, com a sua origem na invocação a Shiva, que era o deus, que é, no caso, o deus da dança. Então, essas danças, elas expressavam uma união com a natureza, os seus movimentos corporais eram explorados como um todo, então utilizavam-se ali o pescoço, os olhos, a boca, as mãos, os ombros e os pés, através dessa dança. Então, o seu corpo todo entrava ali justamente nessa expressividade e nesse culto ao deus Shiva, ok? Dando continuidade na história, nós vamos agora sair da Índia e ir lá para a Grécia Antiga, que data ali do século 7 a.C. até o século 3 a.C. Então, ali na Grécia, tanto na Grécia como no Egito e também na Índia, essas danças sempre integrou rituais religiosos, e mesmo antes de fazer parte das manifestações teatrais, porque lá na Grécia eles também utilizavam a dança dentro do teatro, dentro das apresentações teatrais, não somente nessa questão de utilizar para o sagrado. Então, os cidadãos gregos, eles acreditavam num poder de uma dança mágica. Então, além dessa questão do sagrado, eles achavam que o dançar, ele trazia uma certa magia também. E por conta disso, eles usavam ali adereços como máscaras e dançavam ali para os seus inúmeros deuses. Então, imagine só como deveria ser bonito naquela época essas apresentações e como a dança ela vai modificando ali o seu objetivo ao longo dos anos. E observem aí nessa cartela que a dança era valorizada entre os gregos, era muito valorizada entre os gregos. E para eles, o ideal de perfeição estava na harmonia entre o corpo e também o espírito, que deveria aparecer em um corpo bem moldado, adquirido graças ao esporte e à dança. Então, nessa época, nessa cultura grega, a dança era muito importante, porque trazia não só benefícios para a questão do corpo, né? Porque através da dança você fazia ali uma atividade física, um exercício físico, movimentava o seu corpo, mas também nessa questão do sagrado. Então, unia ali o que era muito importante para eles, essa questão do corpo, da mente e também do espírito. Então, dando continuidade aí na outra cartela, vocês vão observar que até as crianças entravam nesse contexto da dança, ou seja, desde pequeno eles eram incentivados a dançar, porque era uma forma de educar para a guerra, e eles acreditavam também que a dança contribuía para o equilíbrio da mente e aprimoramento do espírito, como também lhes daria ali a agilidade necessária para a vida militar. Então, a dança para os gregos era super importante porque abordava todas essas temáticas, né, todas essas áreas ali, espiritual, mental, corporal e também para o serviço militar.
Então, observem agora essa imagem aí com mais detalhes, observem como que é feita, né, a caracterização ali das pessoas e como que, de fato, a dança, o movimento era importante para essa civilização que ficava registrado aí dessa forma. Nessa figura aí que aparece para vocês, né, a respeito dessa caracterização de como que era feito os rituais, como que era feita a dança ali na Grécia. Então, esse gênero teatral de comédia que teve origem ali na Grécia, através dos cortejos populares e dos bailes de máscaras. Lembra que eles passaram a utilizar máscaras por conta dessa magia que a dança proporcionava para eles? Então, tudo isso era muito apreciado ali no meio do povo grego. E as danças apresentadas nessas comédias, elas tinham características ali leves, ligeiras, apresentavam com muitos saltos, piruetas, movimentos de rotação dos quadris e ganhava, então, assim, uma característica muito sensual da dança. E essa característica ela foi levada ali para o Ocidente e na Idade Média, essa forma de dançar, né, mais sensualizada, ela foi proibida ali pelos cristãos, justamente porque eles pretendiam, naquela época, uma purificação dos costumes. Então, continuando ali a nossa história, nós vamos agora sair da Grécia e ir para a Roma antiga. Então, vocês estão vendo aí, né, o principal elemento, o principal monumento que existe ali em Roma, que é o Coliseu. Então, justamente remontando aquela época antiga. Então, a maior parte da população romana era composta por soldados, e ao contrário do que era feito ali na Grécia, na cultura grega, já para esses romanos, eles acabavam desprezando a dança porque eles achavam que era algo muito intelectual e não era compatível com o espírito de conquistador que eles possuíam, fazendo com que essa poesia, com que as esculturas, a filosofia e a dança fossem deixados de lado, né? Então, eles preferiam ali, eles tinham uma preferência pela luta entre os gladiadores, e isso acaba fazendo com que a dança ela tenha essa perda no sentido inicial de uma prática sagrada. E aí a gente já entra num outro período da história chamado de Idade Média. Como vocês vão observar aí, a Idade Média ela vai datar ali de 476 a 1453, né? Já trazendo um pouco mais para perto da nossa realidade. E na Idade Média, a dança, pelo fato de se utilizar ali o corpo como expressão, lembra que aquela questão da sensualidade foi trazida para essa época da Idade Média também? Então, como nessa época, pela questão da atuação muito forte da igreja, essa prática da dança ela foi banida, ela foi impedida que acontecesse justamente porque a dança tinha essa conotação muito sensual e eles queriam purificar os costumes das pessoas da época. Só que aquela população mais humilde, elas acabavam não acatando tanto essa ordem. Então, dando continuidade na história, nós vamos passar agora para o Renascimento, que data ali do século VI e século VII. Nesse momento da história, a dança ela vai ressurgir, saiu daquele período obscuro, digamos assim, da Idade Média, e aqui a dança ela vai ressurgir, o que vai fazer com que ganhe o gosto ali pelos mais pela parte da nobreza. Então, por conta de a nobreza fixar os seus olhos para a dança nesse momento, ela vai ganhar um aspecto social, tornando assim os seus elementos, os seus implementos, os seus gestos mais complexos. E as pessoas passam a estudar, né, fazer estudos específicos feitos por pessoas e grupos organizados, e aí nós vamos começar a ter o movimento do que nós conhecemos hoje como balé. Ok? E foi por volta ali do século VII também que o rei Luís
XIV, também conhecido como o Rei Sol, ele foi um grande responsável dos balés, né, e das principais atrações de bailes ali em Versalhes. E nessa época, mais do que apresentações artísticas, as danças elas contavam histórias e eram verdadeiros atos políticos. Então, eles utilizavam a dança justamente para contar histórias e colocar ali a sua opinião política também naquele contexto. Avançando um pouco mais na nossa história, nós vamos entrar na era do romantismo, que data ali do século XIX. Então, nesse momento, ocorre a transição ali do balé dos salões, dos palácios, e acaba ganhando uma característica de espetáculos. Então, a gente já vê ali essas apresentações de balés acontecendo nos teatros, que era um local ali exclusivo para apresentação de óperas, por exemplo. E justamente nesse momento ali do romantismo, nessas apresentações teatrais, de ópera, a dança era um número que precisava acontecer, justamente por conta dessa união. E vocês vão observar aí na cartela essa figura que é super importante nesse período ali do século XIX, que é justamente na corte russa que o balé vai alcançar o auge da sua criação artística. Esse compositor aí, o Tchaikovsky, né, que viveu ali entre 1840 e 1893, ele foi o autor de obras muito conhecidas como O Lago dos Cisnes e também como O Quebra-Nozes. Ele marcou a criação dos balés românticos. Então, ele realmente foi uma figura muito importante no século XIX. Agora, continuando ali, já entrando na parte da dança moderna, já trazendo aqui para o nosso período, né, já quase entrando aqui no século XXI, nós temos a presença da dança moderna no século XX. Justamente quando há essa ruptura, né, essa característica do balé clássico como era conhecido antigamente, né? Então os movimentos corporais, observem aí na figura, né, os movimentos corporais ganhando muito mais liberdade, muito mais expressividade, até as roupas, os figurinos que eram utilizados também ganhando mais liberdade nessa época, com roupas mais esvoaçantes, saindo um pouco ali daquele contexto daquelas saias de bailarinas, né? Então, existe ali também, começam a existir estudos, né, para possibilidades motoras do corpo humano, ou seja, novos gestos, novos movimentos sendo estudados para possibilitar ali uma gama maior de movimentos durante a dança. E solos de improvisação também são bastante frequentes. Tá certo? E nesse período ali do século XX, nós temos também uma figura super importante, que vai ser um divisor de águas ali naquele momento, como vocês vão ver aí na cartela, a Isadora Duncan, de 1878 a 1927, que foi o período que ela viveu. Essa bailarina, essa dançarina, ela provocou uma imensa renovação com uma dança mais livre, mais solta, mais ligada à vida real. Então, ela rompeu ali com muitos paradigmas naquele momento, inclusive nas suas apresentações, além de utilizar essas roupas mais leves, ela também se apresentava descalça, né? O que às vezes acabava chocando, porque elas estavam chocando as pessoas que estavam vendo, assistindo a apresentação dela, porque estavam muito ainda ligadas àquele movimento do balé, do uso das sapatilhas. Certo? Então, dando continuidade aí na nossa história, nós vamos entrar agora na dança contemporânea, que vai datar ali do século XX, né, já entrando para o século XXI. Então, o que é dança contemporânea? Dança contemporânea é toda a dança que surgiu ali a partir dos anos 60 do século XX. E os criadores da dança contemporânea, eles misturam, então, o teatro, a dança, e retiram nesse contexto, aí como vocês observam na figura, retiram esse contexto da apresentação solo e passam a haver apresentações em grupos, e o que também ocasiona ali uma maior igualdade nas apresentações entre homens e mulheres.
tá certo? Então, essa dança contemporânea é, então, uma explosão de movimentos e criações, porque vai deixar o bailarino, o dançarino livre para criar os seus próprios gestos, para criar suas próprias coreografias. E pelo fato dela não possuir uma técnica de dança única estabelecida, proporciona também a inclusão de outras pessoas para praticar esse estilo de dança, porque justamente vai mexer com o criativo de quem está dançando. Agora, trazendo aqui esse contexto da dança para o nosso país, aqui para o Brasil, vamos ver um pouquinho sobre a dança no Brasil. As danças brasileiras, elas surgiram da fusão das culturas europeia, africana e também da cultura árabe, aliada às manifestações oriundas aqui do nosso próprio país, que é a cultura indígena. Então, a dança no Brasil, ela vai ser ali um mix, uma mistura dessas culturas. E dentro do nosso Brasil, além, por exemplo, daqui do nosso estado, que nós temos a presença do boi-bumbá, ali do Nordeste, o forró, as danças mais conhecidas ali para fora, que quando falam nessas danças já remete aqui ao nosso país, é o samba e o frevo. O samba acontecendo ali no Rio de Janeiro, né, naquela região do Rio de Janeiro, e o frevo em Pernambuco. Então, falou nessas danças lá para fora do nosso país, eles já trazem a memória aqui, dizendo que são danças brasileiras, são as mais conhecidas. E agora, como é que a dança vai se comportar no contexto da educação física? Vamos ver aqui na cartela. Então, a dança na educação física, ela vai se manifestar através de atividades rítmicas e expressivas e através da cultura corporal do movimento humano. Então, quando vocês estão fazendo atividades dançantes na aula, vocês vão poder conhecer o seu corpo, conhecer as possibilidades do seu corpo, a ser desafiado a ultrapassar os limites do seu corpo, e não só conhecer a si mesmo, conhecer o seu corpo como um todo, mas também conhecer o outro. Você vai começar a ter noção de espaço, a ter ritmo, e tudo isso vai te preparar para as atividades, né, da sua vida, num contexto geral. Então, a educação física, ela vai justamente atuar com a dança para tornar também esse momento de aprendizagem um momento mais espontâneo, mais criativo, mais prazeroso, porque aprender com dança justamente traz essa conotação de maior prazer, de maior satisfação e bem-estar. Agora vamos ver a dança e a saúde, o que a dança faz nessa questão da saúde. Bom, então, através da dança, você pode melhorar o sistema cardiovascular, aumentar o fluxo sanguíneo, né, porque se trata de uma atividade física, de um exercício físico do corpo em movimento. Vai também favorecer a respiração correta, você vai aprender a respirar corretamente para realizar ali os movimentos. E, consequentemente, por você estar colocando o seu corpo em movimento, isso também vai ajudar nas defesas do seu organismo, prosseguindo aí, né, nesses benefícios. Nós vamos ver também o estímulo ao cérebro para a memória, porque você tem que ter memória para poder decorar ali a sequência dos passos, né? E, por ser uma atividade prazerosa, vai combater a depressão. Também melhorar a postura, porque vai trabalhar a sua cadeia muscular como um todo, tonifica os músculos e também favorece a perda calórica, já que estamos falando aqui de uma atividade física, de um exercício físico. Então, olha só o universo de possibilidades que a dança proporciona aos seus praticantes, né? Então, a dança, ela é um instrumento maravilhoso para você, como alternativa para você se exercitar e adquirir todos esses benefícios que eu já elenquei anteriormente aí para vocês. Então, é muito importante que a gente saiba da importância, né, da atuação da dança
no contexto histórico, né, que ela vem ganhando características ali ao longo dos anos. Essas características, esses objetivos, eles vão mudando ao longo dos anos, de acordo com a cultura. E hoje nós vemos a dança ganhando essa característica que nós vemos hoje de socialização, de ganho para a saúde, né? Então é super importante a gente descobrir essas grandezas que a dança é capaz de nos proporcionar. Então, espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouco desse universo, né, vendo a atuação da dança em cada momentinho ali da nossa história, e que vocês se apaixonem também e utilizem a dança para se expressar e para ter o seu bem-estar, para ser feliz. Tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado, que vocês se apaixonem pela dança e até uma próxima oportunidade.